Cara, a Selic nem caiu direito ainda e já tem muito fundo imobiliário com preço sobre valor patrimonial acima de 1. E muita gente me perguntando, Lucas, cadê os fundos imobiliários baratos? Cadê os fundos imobiliários com desconto? Será que passou? Será que eu perdi essa onda dos fundos imobiliários? E agora eu já tenho que parar de aportar e começar a investir em outra coisa? Gente, vocês têm que entender que teve uma onda de valorização aí, tanto nas ações quanto nos fundos imobiliários. Se a gente olhar aqui pra tela, o IFIX subiu mais de 19% nos últimos 12 meses, mas ainda tem espaço para muita coisa, porque a gente ainda tem uma taxa de juros mais alta. Porém, uma boa parte dos fundos imobiliários realmente já estão ficando caros. É por isso que nesse vídeo aqui eu vou mostrar para você 3 fundos imobiliários que, na minha opinião, ainda estão com desconto. E no final do vídeo eu vou dar a minha opinião. O que eu faria se hoje eu estivesse começando a investir, se eu já tivesse uma carteirinha montada. Eu vou dar a minha opinião sobre esses 3 fundos que eu já analisei com os meus alunos, já passei todos os detalhes. E se você ainda não faz parte da minha comunidade, fica de olho na próxima turma do Renda com Dividendos, que esse vídeo aqui que eu tô passando para vocês é só uma palhinha do que eu já detalhei tudo com os meus alunos. Então, se você quer aprender a analisar, se você quer aprender a investir, quer montar uma carteira para você receber rendimento todos os meses e não ficar batendo cabeça e às vezes procurando um monte de vídeo no YouTube não sabendo o que fazer, fica de olho para você entrar na próxima turma. Então, como vocês estão vendo aqui, o IFIX subiu quase 20% nos últimos 12 meses. Realmente, se você não tá na bolsa, se você não tem fundos imobiliários, você não começou a investir, ou se você já assiste os meus vídeos aqui já faz 1, 2 anos e ainda não investe, cara, você perdeu uma excelente janela de oportunidade. Por que isso aconteceu? Por causa do que vocês estão cansados de saber. Quando a taxa de juros está lá em cima, renda fixa tá bombando, cara. E por que a renda fixa paga tanto? Porque a taxa de juros está atrelada aos investimentos que os bancos emitem os títulos. Então, quando você compra ali um CDB atrelado ao CDI, quando você investe no Tesouro Selic, esses investimentos, eles estão atrelados à taxa básica de juros. Então, renda fixa tá bombando, o que acontece? Os investidores olham e falam, cara, por que eu vou ficar aqui nos fundos imobiliários, nas ações, pagando 0,70 ao mês, se eu posso ganhar 13% na renda fixa seguro? Então, boa parte dos investidores saem da renda variável e migram para a renda fixa e depois eles voltam. Só que a hora que eles voltam, muitos investidores já começam a pagar mais caro ali nas ações e nas cotas dos fundos imobiliários, porque se a gente olhar o gráfico aqui dos últimos 10 anos, a gente consegue perceber que o que acontece. Olha só aqui, ó, em 2012, a taxa Selic é essa linha laranja, o IFIX, que é o principal índice dos fundos imobiliários, é essa linha azul. Quando a taxa de juros ela está subindo, a gente pode ver aqui, ó, a gente nota que os fundos imobiliários estão caindo, exatamente por conta disso que eu falei para vocês. Renda fixa sobe, boa parte dos investidores deixam dinheiro na renda fixa ao invés de deixar o dinheiro nos fundos imobiliários. Só que ao contrário também acontece, ó, aqui em 2016, quando a taxa começou a diminuir, os fundos imobiliários já começaram a subir e subiu pra caramba, cara. Aqui em 2020, ó, tava atingindo o pico histórico nos 3.000 pontos, enquanto a gente tinha uma taxa Selic aqui em 2%. Quem lembra? Época de pré-pandemia, a taxa de juros estava em 2%, e aí a gente tinha ali uma taxa de juros que ficou a 2% por muito tempo, depois subiu, chegou a 13. A hora que chegou a 13, o IFIX começou a diminuir. Só que agora, em 2024, nesse momento que a gente está vivendo, a gente está vivendo o inverso, taxa de juros para baixo e IFIX ações para cima. E é por isso que muitos fundos imobiliários já não estão mais com desconto. Por isso que você tem que ficar de olho, aprender a fazer uma análise, entrar na minha comunidade para você aprender a investir, para você não sair colocando qualquer coisa na sua carteira e acabar perdendo dinheiro e oportunidade. Mas enfim, primeiro fundo da nossa carteira, que na minha opinião ainda está barato, é o VISC11. Cara, eu gosto muito desse fundo. Eu quero que nada do que eu fale aqui seja uma indicação para você, tá? Porque isso aqui é a minha forma de analisar. Esse fundo eu tenho na minha carteira, vocês que me acompanham aí já sabem. Só que você tem que tomar suas próprias decisões. Por quê? Porque se eu falo alguma coisa aqui pra você, você vai lá, coloca um fundo na sua carteira, daqui a pouco o fundo começa a perder valor, você vai me culpar achando que eu errei na estratégia, quando na verdade foi você que não analisou o seu fundo, não tomou a sua própria decisão, e aí você acabou perdendo dinheiro porque você não soube fazer uma boa análise. Então, nada do que eu falar aqui deve ser levado como uma indicação, tá? Mas presta atenção que você vai aprender muito nesse vídeo. Cara, o VISC11 é um fundo enorme. Se a gente pegar aqui o valor patrimonial do fundo, ó, quase 3 bilhões, 275 mil cotistas e pagou R$1 de rendimento no último mês. Então é um fundo muito grande. Porém, olha só o preço sobre o valor patrimonial dele, 0,90, isso mesmo que vocês estão vendo, cara. O fundo está com 10% de desconto e tem 2 motivos aqui que eu quero que vocês entendam. Eu já detalhei isso aqui tudo com os meus alunos dentro da minha comunidade, tá? Lá eu sou muito mais abrangente, então o que eu tô falando aqui é só uma palhinha da análise que eu já fiz com eles. Mas eu quero que vocês entendam aqui para vocês também terem uma direção. Muita gente olhou aqui pro preço do VISC11 e ficou pensando, cara, será que é uma oportunidade? Será que o fundo tá quebrando? Será que tá passando por algum tipo de problema? Eu vou falar o que eu entendo olhando aqui o relatório, tá? Se a gente olhar aqui, por exemplo, a vacância,
O fundo está com 6,70% de vacância. Cara, é uma vacância saudável também para um fundo desse tamanho. Por quê? O VISC11 tem mais de 20 shoppings. Ó. A gente pode ver aqui que o fundo é um fundo gigante. A gente pode até olhar aqui dentro do relatório, ó, que o fundo tem uma diversificação muito grande nos principais pontos aqui do Brasil. Se a gente pegar aqui, a gente consegue ver dentro do relatório, né, todos os shoppings, as localizações. Tem uma exposição muito grande aqui em São Paulo, no Ceará, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, Roraima. Cara, tem uma diversificação muito grande. E olha só os dois pontos que, na minha opinião, tornam o VISC11 um fundo barato e também um fundo com desconto. Se a gente olhar aqui, ó, o fundo passou por uma reavaliação de ativos. O que é isso, Lucas? Pensa, onde você mora, às vezes o prédio, a casa que você mora, se começa a construir um mercado, um shopping, começa a ter mais movimentação ali dentro da localização que você mora, você concorda comigo que o imóvel que você tá, ele vai se valorizar? Isso aí acontece também com os shoppings. Shoppings que estão bem avaliados em localidades interessantes, todo ano eles passam por uma reavaliação. E cara, o VISC11 tem 25 imóveis, ele é proprietário de 25 shoppings. E esses imóveis passaram por uma reavaliação agora em 2023 e olha só, VISC11 anuncia a reavaliação de ativos com valorização de mais de 16%. Então, quem tinha cotas do VISC11 tinha aquelas cotas compradas a um preço. E o valor patrimonial do fundo subiu. Então, se o valor patrimonial subiu, se a gente pega o preço sobre o valor patrimonial, ele está menor porque o valor do fundo aumentou. E olha só que interessante. A gente lendo aqui, a gente pode ver, ó, o fundo VISC11 registrou uma alta de 12,7% no valor contábil dos ativos que possuía antes da 10ª emissão de cotas, após reavaliação feita pela Cushman Wakefield. Aqui em cima ele fala sobre a aquisição do VISC11 em um imóvel e aqui ele dá o parecer. Se as aquisições forem concluídas, o fundo passará a deter participações em 30 shoppings, mantendo-se como um fundo com o maior número de participações diretas em shoppings do país. Além disso, as novas adições ampliarão a presença do fundo para 16 estados brasileiros em todas as regiões, consolidando ainda mais a sua estratégia de diversificação. Cara, o fundo, como vocês viram aqui, já é um fundo gigante. A gente consegue ver isso aqui também na liquidez do fundo. A gente consegue ver que mesmo o fundo sendo um fundo de tijolo, pagou aí quase 9%, que é um yield muito interessante e está com preço sobre o valor patrimonial de 0,90. Eu nem sei se o investidor 10 aqui já atualizou, mas aqui, ó, antes, se ainda não atualizou, antes o valor patrimonial por cota, o preço justo, seria de R$ 133,71. Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, está R$ 120,47. Então, como eu, Lucas, vejo isso aqui como uma oportunidade, porque o fundo é um fundo gigante, eu tenho em carteira, gosto muito do VISC11 e, cara, shopping é uma coisa que o brasileiro gosta. Então a gente consegue entender a direção que o fundo está caminhando, porque mesmo estando com desconto, o fundo está comprando, o fundo está aumentando a sua participação e, cara, 30 imóveis com essa diversificação que o VISC11 tem, na minha visão, isso é muito positivo. Segundo fundo que, na minha opinião, está com desconto, a gente já fez um vídeo completo aqui sobre ele, é o GALG11, que passou agora por uma reformulação e agora o código dele é GARI11, mas ainda não tá dando para pesquisar GARI11 aqui no Investidor 10, então GALG11 a gente continua aqui. Cara, o GALG11 é um fundo que ele tá passando por uma transformação, que ele tá saindo de um fundo de apenas logística para um fundo também de renda urbana, e é muito interessante a expectativa que a gestão tem para esse fundo. Um ponto legal aqui é que o GALG11, agora GARI11, é um fundo base 10, então é o único fundo da Bolsa de Valores de logística, ou seja, de tijolo, que você consegue comprar aí por menos de R$10, pagou um yield interessante, 10,97 nos últimos 12 meses, e também está aqui com 9% de desconto. Cara, a liquidez diária do fundo subiu muito, o fundo subiu mais de 14% nos últimos 12 meses. Se a gente fosse pegar aqui o valor patrimonial justo por cota, seria de R$ 9,95, no momento está R$ 9,08. Também é um fundo aqui, ó, que não tem vacância, ele não tem muitos imóveis, tá? É um fundo que tem aqui 5 imóveis, mas a expectativa é que o fundo passe por uma reformulação que já está acontecendo e o fundo aumente bastante. Então aqui a gente pode ver que o fundo hoje é um ponto de atenção que eu até comentei na última análise. A gente pode ver aqui embaixo, ó, que o fundo hoje ele tem 3 inquilinos. Ele tem a BAT, a BRF e a Air Liquide. E praticamente 97% da renda desse fundo sai de 2 inquilinos. Então é um ponto de atenção, porque querendo ou não, a gente tem aqui apenas 3 inquilinos para 5 imóveis. Só que o que é legal também da gente
passar aqui para vocês entenderem. Quando a gente pega aqui a qualidade do crédito dessas empresas, ou seja, as chances que essa empresa tem de ter inadimplência é muito pequena, porque essas empresas são avaliadas como AAA, ou seja, é um rating de crédito muito bom. Então a BAT é AAA, a BRF também é AAA e a Liquid também é AAA. Então a gente consegue ver que no rating de crédito, ou seja, a saúde financeira dessas empresas é muito boa. E se a gente pegar a média anual dos anos de contratos que essas empresas têm com esse fundo, a gente pode ver aqui que ela está em 8,58, ou seja, quase 9 anos. E esse fundo tem uma receita então muito previsível. A gente sabe que essas empresas que têm aqui também um contrato atípico, que é um contrato um pouco mais amarrado, elas vão permanecer nesse fundo por pelo menos aí uma média de 8 anos. Isso aí é muito bom, traz uma receita mais previsível. E aí a gente pode ver aqui, ó, GALG 11 agora é GARI 11 e gestora reforça nova tese do fundo. Então o fundo passou de GALG 11 para GARI 11 e o que eles esperam fazer com esse fundo? Ó? A gente pode ver que o patrimônio líquido eles esperam saltar de 0,5 bi para 1 bi, volume de ativos saindo de 9 bi para 1,5 bi, número de ativos, igual eu falei para vocês, saindo de 5 ativos para 12 ativos, saindo aí de um segmento somente de logística, que já é um segmento muito bom, mas partindo também para a parte de renda urbana, então tem vários tipos de ativos e investimentos dentro do fundo, saindo aí de 3 inquilinos para 6 inquilinos, tipos de contratos de 9 anos para 11,5, enfim. Eu já fiz um vídeo analisando o GALG 11 aqui em específico, falando de todos esses pontos e na minha opinião, é um fundo que ainda é uma promessa, eu tô sendo bem sincero com vocês, tá? É um fundo que tem uma boa gestão, o mercado tem acreditado muito nele, mas ainda é uma promessa. Tá passando por uma transformação, eu vejo isso aqui nas minhas análises como um ponto interessante, vejo que é um fundo que pode entregar um potencial muito bom e ainda está com uma margem de segurança. O que é isso? É a gente conseguir comprar o fundo com desconto. No caso aqui, o preço sobre valor patrimonial de 0,91, a gente teria aí 9% de desconto em relação ao preço justo que ele tem. Então, na minha opinião, pode ser um fundo interessante. Aqui, para a gente fechar o nosso vídeo, terceiro fundo é um fundo fora da lista de muita gente, mas é um fundo que eu tô de olho já faz algum tempo, que é o fundo VIUR 11, que é um fundo de renda urbana. O que é renda urbana, Lucas? Supermercado, farmácia, faculdades, e a gente pode ver aqui que o VIUR 11 também é um fundo base 10, uma cota custa aí R$8. Como renda urbana é um segmento um pouco mais arriscado, o fundo também pagou um yield maior, 10,80, está com 11% de desconto, P sobre BP de 0,89. Quais são os pontos de atenção aqui? Esse fundo, perto dos outros fundos que a gente está comentando aqui, é um fundo pequeno. A gente teve uma liquidez aqui bacana, mas abaixo de 500 mil, que é o ideal para passar no meu filtro. Mas olha só, o fundo subiu bastante e com a taxa de juros diminuindo, esse segmento de renda urbana, ele tende a crescer, ele tende a se movimentar mais, então pode sim entregar uma boa rentabilidade. Quais são os pontos aqui que eu acho interessante? A gente tem uma margem de segurança, né? O valor patrimonial aqui, o valor justo seria de 8,96 por cota e hoje está custando R$8, então a gente tem aí uma margem tranquila. O fundo tem 3% de vacância, o que também é uma vacância normal, e ele tem aqui alguns imóveis, então tem 3 imóveis em São Paulo, 2 no Rio Grande do Sul, 1 no Rio de Janeiro e 1 no Maranhão. E quais são esses imóveis? Esses imóveis são faculdades e também tem alguma coisinha aqui no varejo. Então a gente pode ver aqui, ó, que lá no Rio Grande do Sul tem 2 faculdades, a Ânima e Educação. Em São Paulo tem 3 imóveis. Tem a Anhanguera ali em Campinas, que é uma faculdade, tem a Facamp também em Campinas, que também é uma faculdade, e tem um laboratório ali na Vila Olímpia. Então é muito interessante, porque você vê que é um fundo um pouco mais diversificado, fora do contexto que a gente sempre está falando aqui de shopping, de hotéis ou galpões logísticos. No Maranhão tem um imóvel que está ali os locatários, a Le Biscuit, a Cacau Show, a Ortoplan, ou seja, lojas do varejo. E no Rio de Janeiro tem 2 lojas ali do varejo também, as lojas Americanas e a Dasa. A hora que você vê lojas Americanas aqui, você já deve ficar pensando, caramba, Lucas, esse fundo tem exposição às lojas Americanas? E a gente pode ver aqui, ó, que 83% do fundo está destinado ao segmento de educação, ou seja, as faculdades, 8% em saúde, só 9% em varejo. A gente pode ver aqui que só 0,7% da exposição desse fundo está nas lojas Americanas. O que eu acho interessante aqui? É um segmento diferente. Isso aqui me chama atenção, ó, porque 90% dos contratos são contratos atípicos. E se a gente pegar aqui em cima,
a gente pode ver, ó, que a inadimplência líquida média, ou seja, a inadimplência dos imóveis é zero. Então não tem inadimplência. E isso se dá porque o portfólio desse fundo aqui, os contratos, a média anual dos contratos são de 8,7 anos. Então a gente sabe que a maior parte desse fundo está direcionada à área da educação, ou seja, às faculdades, e os contratos são contratos atípicos, o que amarra mais os contratos das empresas, e os contratos são aí um pouco mais longos, acima de 8 anos. Isso aí é muito bom, isso aí traz uma receita bem mais previsível para o fundo. Qual que é o ponto de atenção aqui? Mesmo tendo um contrato mais longo, a gente pode ver que 48% da receita do fundo vem da Ânima. Então tem que tomar cuidado com isso, porque se a Ânima sair do portfólio do fundo, o fundo perde aí metade da sua receita, mas como a gente já viu, a inadimplência do fundo é zero nos últimos anos que já passaram, e os contratos são contratos atípicos, o que dificulta que a empresa saia. O contrato é um contrato mais amarrado por um período de 8 anos, isso me traz uma certa tranquilização. É certeza que não vai dar nenhum problema? Não, nenhum fundo, gente. Nem VISC11, nem GALG11, nem VIRO11, qualquer fundo, qualquer ativo pode dar problema. Porém, a gente consegue ver um parâmetro aqui olhando essas análises, que são fundos que estão com desconto, são fundos que têm bons inquilinos, são fundos que têm bons imóveis, e a gente consegue prever uma expectativa interessante para eles no médio e longo prazo. Agora, para finalizar aqui, a minha opinião sincera para vocês. Cara, VISC11 eu acho um fundo excelente, tenho na carteira, vou continuar investindo. GALG11 para mim ainda é uma promessa, eu tô analisando muito bem o fundo, tô detalhando ele junto com os meus alunos, e eu tô de olho nele, pode ser que em algum momento eu invista. E VIRO11 é aquele fundo que tá fora do radar, mas é interessante, e dependendo do preço que eu encontro ele, pode ser que eu adicione ele na minha carteira, naquela partezinha ali para correr um pouco mais de risco. Agora eu quero saber a sua opinião. Você tem algum desses 3 fundos que eu mostrei aqui para vocês? Vocês também estão enxergando alguma oportunidade nesses 3 ativos? Comenta aqui embaixo para mim se você tem algum desses ativos na sua carteira, se você pensa em investir, se você está analisando, e eu te espero até o próximo vídeo. Tamo junto, é só o começo. Valeu!